Tá aí o tema de hoje, as chamadas cartas da prisão. Essas cartas da prisão são 3 das cartas do apóstolo Paulo, aquelas que são dirigidas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Então, nós vamos fazer o seguinte, antes de nós entrarmos realmente na matéria do que tratam essas cartas, vamos dar uma olhadinha nos 3 ambientes ali para a gente se situar mais ou menos e saber também um pouco melhor do o que se passa, por que aconteceram as coisas e tal. Tá? Então, vamos começar então com os Filipenses, Filipos e os Filipenses. É interessante que a gente vê aí a referência bíblica, é menos do que um capítulo do livro de Atos, versículos 12 a 40. Mas olha a lista de coisas que aconteceu ali, nesse curto trecho. Eu espero que dê para ler, eu não gosto de jogar a letrinha muito pequena ali, mas dessa vez eu tive que fazer assim. Então, vamos dar uma rápida passadinha nisso, num assunto que provavelmente vocês conhecem, né? Mas é bom a gente relembrar um pouquinho do que aconteceu. Paulo foi com companheiros dele para a cidade de Filipos, numa daquelas viagens missionárias dele. E lá, então, ele... essa cidade de Filipos não era uma cidade qualquer, como muitas outras. Ela tinha um título, ela era uma colônia romana. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que ela não estava sujeita, a cidade não estava sujeita ao governo regional de onde ela ficava, mas ela se reportava diretamente a Roma. Era por assim dizer, uma filial de Roma, da capital do Império. Era um lugar para onde iam morar muitos militares romanos, inclusive aposentados e tal. Então, eles tinham esse direito. Essa cidade, então, tinha alguns privilégios por parte do Império Romano e era um pouco diferente das outras. E uma das diferenças que havia lá, não sei se exatamente porque era a colônia de Roma, mas era uma das poucas cidades onde não havia sinagoga, não havia judeus, pelo menos não suficientes para terem um local de reunião. E Paulo tinha o hábito, né, em qualquer cidade onde ele ia pregar, ele ia procurar a sinagoga dos judeus e começava por lá o trabalho dele, falando para os judeus a respeito das profecias e de Jesus e tal coisa. E lá não tinha. Então, no sábado, ele começou a andar por aí com os companheiros dele e foi para a margem do rio. Isso tem um motivo também, porque onde quer que eles se reunissem, os judeus, ou poucos que houvesse, eles precisavam de água, porque eles tinham que fazer uma série de rituais de purificação, então precisava de água. Então eles iam para a beira do rio. Pelo jeito, aquilo era um hábito. Tanto é que ele foi para lá e, de fato, encontrou uma porção de mulheres. Interessante, homens não sei porquê. Mas judias que se reuniam ali para, então, prestar culto. E foi lá que ele começou, então, o trabalho dele em Filipos. E lá no meio dessas mulheres havia aquela tal de Lídia, que, curiosamente, não era judia. Ela era o que a Bíblia chama uma temente a Deus, ou seja, uma mulher não judia, mas que se convenceu de que o judaísmo era alguma coisa mais séria, mais certa, mais correta do que o paganismo que havia por aí, e se dedicou a isso. E era uma mulher, olha, se vocês compararem a Lídia com aquilo que está escrito lá em Provérbios, no último capítulo, sobre a mulher virtuosa, vão achar muita semelhança. Ela era uma empresária.
ela realmente era negociante de púrpura, dizia, olha que púrpura era um produto de luxo, uma coisa valiosa, não era uma coisinha qualquer. Então essa mulher fazia isso e ela frequentava lá e ouviu a mensagem de Paulo e se converteu, tornou-se cristã. Foi a primeira cristã ali, costuma-se dizer a primeira na Europa, mas na verdade aqui em Roma parece que já havia cristãos também, a gente não tem certeza, mas em todo caso foi assim um ato pioneiro. E essa Lídia então, ela era rica, ela tinha condições, ela convidou o Paulo e os companheiros dele a ficarem lá na casa dela e hospedou e cuidou deles. Aí o Paulo, nos dias seguintes, também andou pela cidade para conhecer, viu? E aí apareceu uma moça, não diz de onde ela era, que povo ela era, o quê, mas uma moça que ficava andando atrás deles e dizendo, esses homens aqui pregam o Deus vivo e tal e coisa. Era o caso de Paulo até dizer, puxa vida, que legal, está fazendo propaganda de graça para nós, né? Mas a motivação dela não era isso. A Bíblia diz que ela era possessa de um espírito mau. Então era o próprio diabo fazendo propaganda por Jesus. Estranho isso, né? Mas ele ia conseguir desviar o pessoal desse jeito. E o Paulo se aborrecia com aquele negócio. Ele percebeu que aquilo não era autêntico e foi durante algum tempo, até que no fim das contas ele não aguentou mais e mandou ela se calar e em nome de Jesus expulsou aquele demônio e aí acabou isso. Só que tinha um problema, essa moça era uma escrava de gente lá da cidade e ela não fazia só a propaganda lá a favor de Paulo, era uma adivinha que o pessoal consultava e tal e aquilo rendia dinheiro. Rendia bom dinheiro para os donos dela. Escravo tinha dono, né? E esses camaradas ficaram furiosos porque agora acabou a renda, acabou a capacidade dela. E correram atrás. Isso que eu falei agora é o que eu chamei aí de exorcismo, quer dizer, expulsou um demônio da mulher. Aí esses donos dessa moça foram até as autoridades e acusaram o Paulo de estar promovendo confusão, de estar criando problemas na cidade e era gente influente que tinha como se impor e falou e convenceu lá as autoridades a tomar providências e mandaram soldados lá, polícia lá, tratar de prender Paulo e os companheiros dele. E pelo jeito aquilo foi tão violento e tão rápido que o Paulo parece que nem teve chance de reagir de alguma forma. Eles apanharam, isso era costume, né? Eles prendiam um camarada, a primeira coisa que faziam era dar uma surra no sujeito. Apanharam e botaram na prisão. Mandaram o carcereiro, o chefe lá, prender eles com segurança, botou os pés dele num dispositivo que existia lá, enfiava os pés no buraco, prendia e tal, e o camarada não podia sair. E ficaram eles lá. Então foram presos e a Bíblia continua dizendo que durante a noite, ao longo da noite, o Paulo e o Silas, o companheiro dele, não sei se tinha mais alguém, acho que era só o Paulo e o Silas, eles estavam bem, apesar desse desconforto todo que eles sofreram, eles estavam lá cantando e louvando a Deus, lá dentro da prisão. E Deus respondeu com um tremendo terremoto que abalou aquilo tudo, abalou o prédio, abalou tudo e soltou eles daquela coisa. O carcereiro, o chefe, então ficou apavorado quando viu aquilo, que os outros presos, havia mais presos lá também, ficaram livres de coisa que eles tinham. Ele achou que agora todo mundo tinha fugido e estava a ponto de se suicidar, para não ser morto pelas autoridades. Mas o Paulo percebeu aquilo, viu aquilo e disse, não, para.
Tá todo mundo aqui, fica tranquilo, está tudo em ordem. E então, com isso, este carcereiro reconheceu que aquilo era realmente um ato de Deus, ouviu o que Paulo tinha a dizer e também se converteu, também se tornou cristão. E aí mudou completamente, em vez de jogar eles na prisão, naquele dispositivo preso lá, levou eles para a casa deles e ofereceu um jantar para eles, reuniu todo mundo e foi um encontro muito bom, muito agradável, muito alegre. Então teve os louvores à noite, o terremoto, a libertação, a conversão do carcereiro. E aí então de manhã as autoridades da cidade mandaram um recado para esse carcereiro, dizendo: solta esses homens, deixa eles ir embora. Eles perceberam que tinham feito o que os outros queriam lá, tiraram o Paulo de circulação, mas não tinha razão para deixar ele lá mais tempo preso. Solta, manda embora. Mandaram um recado para Paulo: mandaram dizer que vocês podem ir embora. Aí o Paulo teve uma chance de reagir. Aí ele não foi atropelado, ele disse: peraí, não é assim. Como é que pode ir embora? Eu sou cidadão romano, meu companheiro também. O que vocês fizeram conosco foi completamente ilegal. Vocês não podiam ter feito isso. Fizeram. Então, se quiserem que a gente vá, então esses chefões aí que estão mandando isso, por favor, diga para eles virem aqui pessoalmente para se desculpar e para então nos encaminhar, porque assim, desse jeito, não dá. Opa, e o carcereiro se assustou também. Puxa vida, não sabia. Interessante, a gente lê isso assim, eu não sei se isso, uma coisa parecida acontecesse hoje em dia, ou aquele carcereiro, ou quem quer que fosse, ia dizer para o Paulo seguramente: deixa eu ver o teu RG. Como é que você se identifica? Eu não sei como é que ele conseguiu convencer de que ele era cidadão romano, porque dizer isso é muito fácil, né? Mas, sei lá, não conheço o ambiente lá, funcionou, convenceu, e de fato eles, os chefes da cidade lá, foram até lá, se desculparam e tal, e por favor, não criem problemas para nós, e por favor, saiam da cidade e tal. Tá bom. Aí então Paulo e Silas foram embora. Foram embora e com isso, com essa atitude da Lídia e também do carcereiro, que foram os primeiros lá, começou a se formar uma igreja em Filipos. Juntou mais gente e se formou essa igreja de Filipos. E é interessante que essa igreja é provavelmente aquela com que Paulo teve mais afinidade, mais amizade. Eles tinham um relacionamento muito próximo, mais do que com as outras igrejas. Tanto é que de Filipos os filipenses foram os únicos de quem Paulo aceitou ajuda financeira para o trabalho dele. De outros ele preferiu não pegar isso para não se comprometer. Mas ali sim. Então, com isso, se tornou uma igreja muito amiga dele, e a carta aos filipenses que ele enviou depois de algum tempo, uma carta com várias instruções, que nós ainda vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a característica dessa carta aos filipenses é alegria. É uma carta alegre. Paulo fala várias vezes lá que ser cristão é uma coisa para a gente se alegrar. E insistiu nesse assunto. Então, esse é típico da carta aos filipenses. Ok, isso, em poucas palavras, é o ambiente de Filipos. Quando ele escreveu a carta, ele já estava preso. E as outras cartas também, por isso que chamam de cartas da prisão. Todas elas, as três cartas, foram escritas numa ocasião, ou em duas, não sei, em que Paulo estava preso. Onde? Provavelmente em Roma. Ele
esteve preso em Roma durante bastante tempo. Pode ser também, mas não existe certeza, que pelo menos uma delas, não duas, Colossenses e Filemão, tenham sido escritas em Éfeso, porque em Éfeso ele também ficou preso uma vez, e Éfeso ficava lá naquela região, aquilo ficava mais perto, mais fácil de se comunicar. Mas são coisas que a gente não sabe com certeza e que também não fazem diferença nenhuma quanto ao conteúdo das cartas. Então, é mera curiosidade, né? Bem, então isso sobre Filipos. Vamos ver Colossos. Colossos era uma cidade importante na região conhecida como Ásia Menor. Isso é uma região que hoje pertence à Turquia. No Império Romano era a província da Ásia, aquilo. Lá há várias cidades importantes, além de Colossos, Éfeso fica lá, Laodiceia, cidades que a gente conhece da Bíblia, né, ficam naquela região. Não muito pertinho uma da outra, mas espalhadas por aí. E havia uma estrada romana importante, grande, que unia aquelas cidades. Então havia muito intercâmbio lá. Comércio, artesanato, era uma região economicamente importante. Lugar bastante fértil, então havia boa agricultura lá também. Mas o Paulo, ele, durante as viagens missionárias dele, nunca esteve em Colossos. Houve uma ocasião, você talvez lembre do livro de Atos, em que Paulo e os companheiros dele, o Silas e Lucas, acho que estava junto também, queriam ir para lá, mas diz o texto que o Espírito Santo os impediu. Não vão para lá. E apontou outra direção para Macedônia, e lá foi ele em direção, lá foi para Filipos depois. Né? Não chegou a passar lá em Colossos. Mas havia um dos discípulos, um dos convertidos de Paulo, chamado Epáfras. Esse Epáfras, ele era de Colossos, e provavelmente foi ele que fundou, então, a igreja de Colossos. E talvez, bastante provável, a de Laodiceia também. Então, Paulo não foi, mas o Epáfras foi lá e divulgou o evangelho naquela região. Mesmo assim, a Bíblia não conta a circunstância, mas Paulo deve ter ido lá para Colossos mais tarde, em algum momento. Porque o Filemão, a gente vai falar do Filemão agora daqui a pouco, o Filemão morava em Colossos. E eles eram muito amigos. Bem, de algum modo ele tinha que conhecer o homem. Né? Então, é provável que o Paulo também tenha estado lá uma vez, mas só que não se diz quando foi e tal coisa. Bem, ok. O que é que nós tínhamos aqui? Região fértil, etc., contatos com Éfeso e Laodiceia. Um problema lá de Colossos e daquela região eram terremotos que aconteciam com certa frequência, e aquilo era problemático. Tanto é que Colossos, a cidade de Colossos, não durou muito mais tempo do que essas histórias que nós estamos vendo aí. Poucos anos depois, lá pela década de 60, daquela época, né, houve um terremoto muito violento que praticamente acabou com a cidade. Mais tarde, Colossos começa a sumir do mapa, não tinha mais. Mas naquele momento ainda estava lá e eles aconteceram essas histórias todas. Em Colossos havia uma presença de judeus bem mais forte, então também para o Epáfras foi mais fácil transmitir a mensagem. Paulo não visitou, o fundador da igreja foi Epáfras, e mais coisas a respeito disso a gente vê agora adiante, quando a gente falar na carta para Filemão. Então vamos ver Filemão. Filemão,
Filipos é cidade, Colossos é cidade, Filemão não é cidade, Filemão é uma pessoa. Tá, então aquilo foi uma carta que o Paulo escreveu ao amigo dele chamado Filemão, que morava em Colossos. Quem era isso? Paulo deve ter visitado, isso já falei. A carta também veio de uma prisão, provavelmente de Roma, talvez de Éfeso. O assunto da carta, que é uma carta bem pequena, né? Ela só tem um capítulo. O assunto da carta chama-se Onésimo. Onésimo era um homem, era um escravo do Filemão. Agora vocês vão dizer, mas peraí, cristão, líder cristão, lá tem escravo? Naquela época tinha. Aquilo fazia parte da cultura e a Bíblia não faz aquilo que a gente gostaria que ela fizesse, campanha contra a escravidão. Não faz, ela aceita o fato e naturalmente instrui os cristãos a respeitarem os escravos também como pessoas e não como objetos, né? Mas não faz essa campanha. Então, o Filemão tinha escravos, sim, e esse Onésimo era um deles. Esse Onésimo um dia fugiu, conseguiu fugir, pelo jeito roubou algum dinheiro lá do Filemão também e acabou tendo um encontro com Paulo. A Bíblia não explica de que jeito ocorreu esse encontro. Também não se o Onésimo já conhecia Paulo antes e foi procurá-lo, ou não sei. Em todo caso, encontrou-se com Paulo. Essa é uma razão porque alguns pensam que foi uma prisão de Paulo em Éfeso, que era bem mais perto lá do que Roma. Mas, ok, não vem ao caso. Ele encontrou o Paulo pregou o evangelho para ele e o Onésimo se converteu. Também se tornou cristão. Não era mais o malandro que ele era antes, e sim uma pessoa, agora um irmão na fé. E aí Paulo então resolveu mandar o Onésimo de volta para casa. Olha, Onésimo, você fugiu de lá, você sabe que isso estava errado, né? Agora você conserta isso, você volte lá para Colossos, para o seu senhor Filemão, e explica para ele o que aconteceu e se reintegra lá na casa. E o Paulo, então, escreveu uma carta ao Filemão, que mandou junto com o Onésimo, explicando o que aconteceu, que o Onésimo se converteu, que agora ele não é mais um mero escravo, mas é um irmão amado, e que, por favor, Filemão, trate o homem desse jeito. Aí Paulo até comenta a questão do roubo de dinheiro, aí, do prejuízo que ele deu, e diz, olha, quanto ao prejuízo que ele pode ter causado para você, me diga quanto foi, eu vou pagar, eu assumo esse negócio. Então, essa pequena carta trata desse assunto. E nós vamos ver daqui a pouco, então, em que sentido isto interessa agora para nós no contexto das outras cartas também. Ele pede, então, a Filemão que ele perdoe o Onésimo e a coisa está dessa forma. Paulo ainda diz na carta que ele estava planejando ir lá visitá-los. Ele diz, me prepara um aposento lá para eu dormir, porque eu estou para ir lá. Ou seja, ele estava contando com uma libertação dele em breve, que pode ter acontecido, mesmo se foi em Roma, a gente não sabe, discute-se muito sobre isso. Há quem pense que Paulo acabou morrendo lá na prisão mesmo, e há quem pense que não, que ele foi libertado, ainda andou por aí, fez um monte de coisa, até na época do imperador Nero ele ser executado. Não se sabe. Mas naquela ocasião, em todo caso, ele estava nessa expectativa, daqui a pouco eu acho que vão me soltar, e eu quero visitar vocês, então me deixa um quartinho aí arrumado para eu poder ficar na sua casa. Tá? Bom, ok, então isso é o ambiente do Filemão. Vamos ver, então, agora os temas principais das cartas. Filipenses eu já falei, alegria. É o que mais se trata naquela carta, junto com outras coisas, mas é aquilo que chama a atenção da gente.
Colossenses é uma carta mais doutrinária, ele ensina diversas coisas importantes ali nessa carta, e a carta é dirigida à igreja em Colossos, que àquela altura Paulo não conhecia pessoalmente ainda, né? Possivelmente o Epáfras compartilhou a prisão de Paulo durante algum tempo. É possível que o Epáfras tenha voltado para Colossos e levado essa carta. E Paulo disse na carta também, olha, quando vocês tiverem lido essa carta, mandem a carta adiante para Laodiceia, para eles também lerem. E diz aí que ele também escreveu uma carta para Laodiceia, essa nós não temos. E leiam também aquilo que eu escrevi para Laodiceia. Bom, aí é uma coisa que não chegou até nós e não sabemos o que foi. Ela é mais de ensinos. E no caso de Filemão, ele trata desse assunto prático com o escravo Onésimo. Então ele demonstra, a carta demonstra os frutos de uma vida cristã. Alguém que se converteu, que está diferente do que era, e aquilo traz resultados. Esses frutos, então, aparecem nessa carta. Então, isso são, assim, os temas principais. Então, vamos dar uma olhada um pouco mais de perto. Eu vou começar, botei aí nessa ordem, mas eu vou começar com Colossos depois. Bom, esse quadro aí, eu acho que vai ser bem difícil vocês conseguirem ler o que está aí, né? É muito pequeno, é ruim. Eu não sei, quando eu fui montar esse quadro, o PowerPoint teve alguma coisa contra a minha pessoa e não colaborou. Eu não consegui fazer isso de uma forma mais jeitosa. Então, me desculpem esse quadro feio aí, mas se não der para ler... E eu repito, ó, gente, qualquer um de vocês quiser, é só me avisar e me dar o endereço, eu mando esse arquivo para vocês olharem em casa, não tem problema nenhum. Então, veja, nós vamos ver, então, em função das 3 cartas, esses itens que estão aí. Alguma coisa que se fala sobre a pessoa de Cristo, depois algumas doutrinas, o que é que faz com que alguém se torne cristão, depois a vida cristã, uma vez que a pessoa se tornou cristão, como é que essa pessoa vai agora dirigir a sua vida, orientar a sua vida, como é que é ser um cristão, o que tem na vida dele de diferente, o que ele vai fazer, e alguns textos-chave que nós vamos ver depois ainda. Então, aí tem uma série de referências. Eu vou ler, já que está ruim desse jeito aí para ver, eu vou ler agora a lista que está aí, para a gente ter uma primeira ideia. Depois há referências nas cartas, e a gente pode ver isso um pouco melhor. Sobre a pessoa de Cristo, diz aí o sentido e o padrão da vida que o cristão deveria levar e para a qual Cristo é o exemplo. O cristão deve levar uma vida como a de Cristo, e Cristo deu um exemplo, deu padrões de procedimento, de comportamento. Isso consta ali nessas referências. E fala também da humilhação de Cristo e de sua exaltação. Crucificação, ressurreição, né? Então, sobre as doutrinas, fala da redenção, da salvação que Cristo nos oferece, fala da fraternidade, da comunhão entre os cristãos, que é cultivada, fala das lutas que o cristão pode enfrentar durante a sua vida, e também trata de alguns problemas com heresias, com falsos ensinamentos que estavam perturbando aquelas igrejas, principalmente de um legalismo. Aquele negócio, você, para ser cristão, você precisa cumprir todas aquelas regras dos judeus, né? E Paulo diz, espera aí, não é nada disso. Então, esses são os assuntos que ele trata ali. Sobre como é
a vida de um cristão, ele, com ênfase em Filipenses, uma característica é a alegria. Tudo bem, qualquer um de nós pode estar triste, pode estar de luto, pode estar com problemas, nem sempre está aí dançando e super alegre, mas a alegria lá no fundo é uma característica do cristão. Então, se você vir alguém que se chama cristão e que passa a vida toda mal-humorado e aborrecido e infeliz e tal, dá para duvidar que essa pessoa realmente seja cristã. Porque a alegria, ela brota e ela faz parte dessa vida. A moderação. Isso aí é sempre em contato com esses falsos ensinos. Ele é moderado, o cristão autêntico. Ele não fica fanático numa direção qualquer, com uma opiniãozinha pessoal, mas ele é moderado, ele sabe ouvir, ele sabe pensar, ele sabe respeitar. Outra coisa é a questão da ansiedade. Aí tem uma passagem famosa em Filipenses, depois a gente vai reproduzir aí, onde Paulo diz, não andem ansiosos com coisa alguma, por aí vai. O cristão, quando leva uma vida normal como cristão, sem perturbações, ele se torna tranquilo. Qualquer ansiedade com alguma coisa nos sobrevém. Acontecem coisas na nossa vida, sim, que nos deixam ansiosos, mas não deve ficar assim, não precisa ficar assim. Tem gente aí que chega ao ponto de se suicidar porque não aguenta mais, mas não é o caso de um cristão autêntico. Ele sabe onde descarregar essa ansiedade e ficar tranquilo. Isso é típico. Outra coisa é a paz. Cristão briguento é suspeito, no mínimo. Não pode. O cristão deve levar uma vida de paz. Isso é assunto grande, que a gente podia tratar há muito tempo agora e só dá para mencionar assim, mas é importante. E sabedoria. Quem vive realmente com Cristo, quem vive segundo os princípios de Deus, acaba adquirindo sabedoria, que é a capacidade de tomar decisões e adotar procedimentos adequados, corretos, construtivos, edificantes na sua vida. Então, isso são as características de uma vida cristã que aparecem nessas referências que estão aí. O que faz um cristão na sua vida cristã? Ele cultiva a sua mentalidade cristã, ele pensa pelos padrões de Cristo. Há uma constância nisso. O amor aos outros é fundamental. Um cristão que não é capaz de amar o próximo não convence. O progresso espiritual, o crescimento da vida, deixa eu só terminar essa tabelinha. Esse progresso espiritual, crescimento espiritual também faz parte. O cultivo das virtudes cristãs, nós temos uma lista, principalmente em Gálatas, sobre quais são os chamados frutos do Espírito, as virtudes cristãs, o que o cristão faz de bom, faz parte. Obras, boas obras, esforço, trabalho. Cristão que se preza não é preguiçoso. Tá? A disposição de perdoar os outros, se reconciliar, aí tem ênfase em Filemão. Paulo está meio que cobrando essa atitude do Filemão. Você é cristão? Faça uso dessa mentalidade e perdoe o Onésimo. E a generosidade.
a atitude de Paulo de dizer para o Filemão, olha, se ele te deu um prejuízo, me fala, eu pago. Tá. Eu quero é que resolva a questão. Eu assumo. Faz parte. Textos-chave. Existem alguns textos aí, principalmente em Filipenses e Colossenses. Filemão não, porque Filemão é um caso muito específico. Mas alguns versículos que vale a pena a gente decorar. E provavelmente vocês, em boa parte, sabem esses versículos de cor. Talvez não todos, mas são aqueles famosos. Então nós vamos dar uma olhadinha nisso, ainda para com isso então arredondar este tema nosso hoje. Nós temos aí, bom, aqui ainda deu para falar um pouquinho melhor. Volta. O que torna alguém cristão? Foi aquilo que eu já falei antes, né? A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Cristo é o padrão para tudo. Falsidade das formalidades, isso foi o que nós discutimos agora mesmo, né? Não é regrinhas e formalidades que fazem alguém se tornar cristão, não é por aí. As virtudes cristãs que são o fruto de uma vida espiritual e não do nosso esforço. O fruto de uma árvore cresce nessa árvore aos pouquinhos. O fruto espiritual na nossa vida também cresce dentro de nós. Não somos nós que produzimos, que decidimos, mas ele cresce. O que nós podemos fazer é favorecer esse crescimento, alimentar a coisa, né? E não jogar fora, e impedir que cresça. Mas o fruto cresce dentro de nós. Os critérios de uma vida com Cristo, essa lista que já falamos agora, ela está resumida aí de uma forma um pouco mais legível. E uma vida familiar e social. É nesse ponto que entra a questão do Filemão. Né? Uma amabilidade e conteúdo do nosso relacionamento pessoal. Em primeiro lugar, dentro da família, mas também dentro de uma família ampliada também na igreja e também na sociedade. As pessoas acabam percebendo que o cristão ele é diferente, né? E é melhor, tá? Isto então faz parte da vida cristã. A alegria, por que como é que é ser cristão? A excelência, de novo, da obra de Cristo, a humilhação e a exaltação de Cristo, em Cristo está a verdadeira vida, e a comunhão com Deus gera verdadeira paz e alegria. Então, a nossa alegria não é uma alegria oba-oba programada, né? E não é aquela paz de faz de conta. O que às vezes acontece também em nosso meio, e aí existe uma expressão em alemão, bom, eu vou tentar traduzir, bem intencionada, mas que não convence muito. A tal atitude, bom, eu vou parar com essa discussão aqui, eu vou abrir mão daquilo que eu sei que é meu direito, mas eu vou abrir mão daquilo em favor da amada e querida paz. Pela paz, deixa para lá e tal. Mas no fundo, gente, eu não estou convencido daquilo. Eu estou convencido é que eu estou levando prejuízo. E uma verdadeira paz deixa a gente sem essa sensação de prejuízo. Ela é suficientemente forte e rica para suprir aquilo com a alegria de Cristo. Né? Então, isto é uma verdadeira paz e alegria, é coisa que vem do Espírito Santo e não do nosso esforço, que pode ser muito bem intencionado, pode ser melhor do que partir para o pau, mas ainda assim não é aquilo que realmente é legítimo. Filemão, a atitude de fé e de amor, comunhão e conhecimento, também a gente se informa, trata de saber o que se passa realmente e cultiva essa amizade, essa comunhão. O perdão, muito importante. Perdão significa pagar a conta do outro.
E é o que Paulo diz literalmente para o Filemão. Se ele te deu algum prejuízo, deixa que eu pago. Né? Isso é, essa atitude faz parte do perdão. Reconciliação. O cristão consegue liquidar problemas de relacionamento genuinamente. Não só assim, tá em favor da paz, deixa para lá, mas tomara que esse cara não me apareça mais pela frente. Né? E sim, realmente uma reconciliação. E Paulo está pedindo ao Filemão que ele se reconcilie com o Onésimo. Que o Onésimo possa realmente chegar na frente de Filemão, que apesar de ser o senhor dele, e ele, o Onésimo, o escravo, ele é um irmão com quem a gente tem boa comunhão. Isso não é tão simples, né? E a disposição. Eu vou tomar uma atitude. Eu não vou me encolher e deixar as coisas acontecer de qualquer jeito, mas eu vou tomar atitude para resolver realmente, honestamente, autenticamente, aquilo que está pendente aí. É claro que a gente não pode forçar. Se o outro não quer, paciência. Mas aí eu vou ter a tranquilidade da minha consciência. Eu fiz o que pude. E com a ajuda de Deus. Mas o outro é livre para decidir o que ele quer. Eu não posso violentar ninguém. Né? Mas aquela disposição, se depender de mim, nós vamos ter paz. Né? E paz inclui relacionamento. Paz não é virar as costas para o outro. Isso não é paz. Perdoar é pagar a conta. O amor é a moeda com que a gente paga a conta. E felizmente a Bíblia diz que Deus nos fornece essa moeda. Não somos nós que temos que criar isso. Nós temos aqui, então, alguns desses versículos chaves. Esse aí, eu imagino que todo mundo conhece de cor, né? Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Isso é a palavra de Paulo, que é meio que o núcleo lá, onde está pendurada a carta aos Filipenses. Filipenses 4:12-13. Este eu coloquei ali, porque é bom a gente comentar um pouquinho, porque esse é muito mal utilizado por aí. É mal utilizado porque o pessoal se resume ao finalzinho dele. Né? Paulo diz aí, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de sempre viver contente em qualquer situação, e aí ele resume e diz, tudo o quê? Tudo isso aí. Eu posso naquele que me fortalece. O pessoal, infelizmente, tem o hábito de cortar fora isso aí acima, e sair por aí com tudo posso, agora eu sou cristão, agora eu posso fazer qualquer coisa, né? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Peraí, ele está falando daquilo lá em cima. Então é bom não esquecer aquilo. Né? Mas é uma promessa importante assim mesmo. Colossenses 3, de 15 a 17. O que eu estou reproduzindo aí não são os versículos inteiros. Tem uns 3 pontinhos aí no meio, em 2 lugares, onde tem mais matéria no meio. Eu só escolhi aquele foco principal deles. E esses versículos são muito, muito úteis para nós na vida prática como cristãos. É muito bom a gente se lembrar a cada momento disso. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. A paz de Cristo é que vai decidir qual é a atitude que eu vou tomar. E é a paz de Cristo, não é apenas uma ideia vaga e deixa para lá, tal, não é isso. Ela é ativa. Ela procura beneficiar a mim e ao outro também. Então, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Se você está num conflito qualquer, é bom dar uma parada e dizer, será que isto aqui, como é que fica isso aqui se a paz de Cristo
dirigir esse assunto, resolver esse assunto. Será que eu tenho essa paz? Se não tiver, então o juiz aí está dizendo que você está errado. Né? E sejam agradecidos, sim. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Em outras palavras, decorem a Bíblia. Mas não é só saber, conhecer de cor, mas é realmente aquilo viver dentro de nós e nós sabermos como aplicar e tratarmos de usar essa palavra. Mas é claro que para isso a gente precisa conhecê-la, né? Então, faz parte o estudo. Mas que ela habite dentro de vocês, que realmente faça parte da sua vida. E tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Bom, eu tenho um tremendo conflito com o meu companheiro, com o meu colega, com o meu vizinho, será eu? E agora eu preciso tratar sobre esse conflito com ele. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? O que quer que eu for fazer, será que Jesus faria isso? Posso fazer isso em nome de Jesus? E não é só da boca para fora, não. Posso fazer tal e tal coisa, posso dizer tal e tal coisa, como se fosse Jesus dizendo isso. É isso que é, façam tudo em nome do Senhor Jesus. É um ótimo critério. Aquelas horas em que a gente explode, né? Em que a gente quer botar para quebrar, não só então, mas esse é o extremo, né? É bom dar uma paradinha e dizer, espera aí, o que será que Jesus faria? Existe toda uma literatura sobre isso, existe um livro famoso aí no mundo evangélico, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Mas isso aí é uma diretriz bem útil e importante. Eu sei que a gente nem sempre consegue aplicar, né? Mas é bom lembrar dela. Bom lembrar e tentar e se esforçar para fazer isso.